Luffy é Suéder, Ayaulela, Memá. Fiel é Deus, aleluia, amém? Quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus e quero, nessa manhã de bênção, de glória, trazer um tema bem expressivo, um tema que vai trazer uma autenticidade e relatividade dentro do conhecimento. E vamos falar de uma ampliação educacional em nossas atitudes emocionais e psicológicas, que causou uma ilusão, uma decepção e uma decisão. E nós vamos ler aqui no livro do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante, que tem a epígrafe, a parábola do filho pródigo, mas o que eu quero falar é de uma ampliação educacional em nossas atitudes emocionais e psicológicas, que causou nele uma ilusão, a decepção, e foi a forma dele tomar a decisão, pois é a nossa importante decisão que tem que ser definida de uma imparcialidade, tá? Então diz aqui: e disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dar-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gasto tudo, e houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. E foi-se, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, ou seja, fazendo uma reflexologia, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão, e aqui eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai viu seu filho. O pai moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe no pescoço e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: traze-me a melhor roupa e vesti-lo, pondo-lhe um anel no dedo, na mão, sandália nos seus pés. Isso representa de novo a coinonia, a aliança, e a preparação agora da nitidez, calçando os pés. Trazei o bezerro cevado, a representação também do cordeiro que foi morto por todos nós, e matai, e comeremos e alegraremos. Isso também representa quando Cristo, que representa o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz do Calvário, quando nós fazemos a reflexologia no dia de Santa Ceia, que comemos do pão e bebemos do cálice. Isso representa também esse momento de coinonia. E diz: porque esse meu filho estava morto
e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E comeram com alegria. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio, chegou perto de casa, ouvindo música, a dança. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. E saindo o pai e incitava com ele, mas respondendo, ele persistiu, porque tudo aquilo. E o pai respondeu e disse: eis que te sirvo há quanto tempo, há quantos anos, e nunca transgrediste o teu mandamento, se achando perfeito, numa bom sem defeito, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as suas meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado, e lhes disse: tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Aleluia! Foi achado. Então, amados, o que eu quero diretamente deixar bem explícito aqui, dentro dessa questão emblemática familiar, foi que a emoção lhe causou a ilusão de sair, de passear, de conhecer, mas a decepção lhe fez tomar uma decisão. É o que eu já me referi, pois essa nossa importante decisão, que tem que ser definida, de imparcialidade, que requer de nós a equidade, que traz a qualidade característica. Ainda que te julgam, como foi a causa do seu irmão, querem neutralizar a sua decisão, como a do seu irmão o fez, você não deveria se importar se isso acontece contigo, como aconteceu na vida dele. Você não deverá ficar na neutralidade da justiça de quem não toma um partido. E nessa situação, porque você não terá mais a bestialidade fazendo parte da sua vida. A bestialidade aí eu falo é atitude impensada emocionalmente, porque você viveu na emoção e nas suas atitudes erradas, teve decepção para tomar uma decisão, que foi a situação do pródigo. Bom, a estupidez agora é imobilizada, ou seja, não faz mais parte do seu cotidiano, porque ele teve que fazer da emoção de todo jovem aborrecente, essa condição com a emoção, atitude descontrolada. Ele teve que fazer dessa emoção agora, dessa grande decepção que ele teve, são que o que faz nós tomarmos decisão, que fez ele tomar a decisão de resiliência, que foi se apresentar-se diante do Pai, retornar a ele agora
se submetendo aos seus princípios, definindo a resiliência emocional, que é a capacidade de não se deixar mais abater. O sentimento emocional, as controvérsias e a seguir planos traçados mesmo quando tudo parece dar errado. Isso é voltar ao bom senso, o equilíbrio. Eu considero esse estímulo de arrependimento decisivo na vida, que é um equilíbrio espiritual, é o desenvolvimento da atitude da resiliência, vai permitir nos ultrapassarmos positivamente obstáculos, as possíveis dificuldades, pois superando assim positivamente as barreiras da vida. E esse desafio mantém o nosso princípio, mantém a nossa estabilidade, ainda que nós erramos. A prioridade é recuperar o conceito oriundo, que refere-se ao ensino que ele teve. E temos quando que erramos, que quando nós nos arrependemos, essa ajuda psicológica espiritual, temos quando que nós reconhecemos os nossos erros e queremos mudar. Aquele que confessa como ele fez e deixa, a palavra de Deus diz que alcança a misericórdia. E o que não confessa, o que não deixa os seus erros, ele nunca prosperará. Mas 2 Coríntios 5,17 diz: pois se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo estava fazendo novo na vida dele. Eu falo de vida de um aprendizado, porque passado você pode não mudar, mas faz parte melhor do teu presente e do teu futuro. Como é isso? Passado não tem que fazer parte do teu presente nem do teu futuro. Não, a não ser que você de aluno agora passa a ser um professor com suas próprias experiências, tá? Pode ensinar a outros a pensar, a não errarem. Eu vou sempre afirmar que o sábio aprende com o erro dos outros, mas o inteligente com os próprios erros, que foi a atitude desse filho pródigo. E por quê? Eu gosto de citar, existe a teoria, o conhecimento e a prática, que amplamente tudo em nossas vidas são práticas. Quando nós passamos a ser inteligentes, não vivemos mais em teoria. O seu conhecimento agora é só a atitude positiva, que foi a experiência que ele teve, da decepção que lhe fez tomar uma decisão. Uma parte que muitos não entendem, que o filho ficou decepcionado, de que o pai correu, abraçou, que estava tendo festa. Aqui em Deuteronômio, talvez ele era muito ligado à lei. A lei no passado, ela diz: quando alguém tiver um filho, quanto mais rebelde e não obedece à voz do seu pai ou à voz da sua mãe, castigando-lhe e não der ouvido, então o pai e sua mãe pegarão ele e levarão os anciões da cidade, da porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: esse nosso filho é rebelde, quanto mais não dar ouvido à nossa voz, é um comilão, beberrão. Então todos os homens da sua cidade apedrejarão com pedra, até que morra, e tirará o mal do meio de ti, para que todo Israel não o faça, mas também tema. Respeite os princípios éticos, doutrinários, de ensinamento. E foi essa compostura que agora
ele dentro dessa resiliência, que foi a transformação do emocional para o racional, deixando assim de viver dentro da emoção, mas vivendo na razão, tomando atitude, voltando aos conceitos, aos princípios, aos valores. É o que muitos hoje estão sofrendo, às vezes em situações no vício, largado, desprezado, talvez por não ouvir conselhos, estão banidos socialmente ou encarcerados por cometerem delitos e não se arrependerem, mas que fica essa experiência. Eu sempre vou afirmar que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros. E dentro dessa resiliência espiritual, foi a atitude demonstrada dele. Irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra ti perante o céu, e não sou digno de ser chamado mais teu filho. Já não tenho mais o direito, mas me arrependo dos meus erros. Se houver possibilidade, quero retornar aos meus princípios familiares, aos meus conceitos básicos, a orientação que o Senhor sempre me deu e eu não ouvi, não escutei, mas foi necessário a vida me corrigir para que eu tomasse uma atitude coerente, positiva, racionalizada. E o Pai não o rejeitou, assim como Deus também não rejeita. Quando Ele lança o convite: vinde todos a mim, que estão cansados e oprimidos, subcarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, é o aprendizado. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O aprendizado de Jesus não é imposição, não é uma determinação, é uma orientação, porque falamos sempre que temos livre-arbítrio. Não, temos opções de escolha, como o pródigo teve, de retornar e refazer os passos, reconhecer os valores familiares e não continuar no erro, porque ele agora teve as suas experiências próprias e a definição foi essa correção que ele deveria tomar de atitude em sua própria vida. Mas que fique essa mensagem expressiva. Eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia. Glória a Deus.